Oiê, Karine aqui. E hoje é um vídeo muito especial que eu venho assim sentindo de gravar há um tempo. E eu confesso que eu também venho postergando a gravação desse vídeo, porque eu sei que é um assunto polêmico. E eu falo muito sobre isso com as pessoas, mas eu nunca tinha gravado um vídeo oficialmente sobre isso. Estamos aqui no dia 24 de outubro de 2025. Não sei quando você vai ver vai assistir, vai ver esse vídeo. Mas saiba que primeiro ponto é que a gente tire todos os nossos preconceitos, que a gente tire todas as nossas críticas, nossos julgamentos, nossas barreiras, que a gente baixe essas barreiras para que aqui seja uma conversa, como se a gente tivesse assim, ó, um de frente pro outro tomando um cafezinho, aqui no caso é um cappuccino. Hum, por quê? Porque é com muito amor que eu quero trazer tudo isso, é com muita honra, com muita gratidão, com muito respeito, com muito cuidado mesmo, que eu quero trazer esse assunto aqui. Não é nem questão de querer trazer, até vou corrigir essa palavra, que eu trago, que eu venha com esse assunto aqui para a gente poder conversar. Então vamos lá. Se você já é, né, uma pessoa que acompanha os meus vídeos aqui, sabe que eu falo sobre Deus, sobre a minha relação com Deus, sobre essa minha caminhada com Deus, sobre o que eu aprendo e busco compartilhar. Se você ainda não me conhece, nunca tinha visto algum vídeo meu, até me conhece, mas nunca assistiu algum vídeo meu sobre isso, eu costumo gravar vídeos. Já vem um tempo que eu venho sentindo esse chamado de gravar vídeos. Antes eu fugia bastante disso. Não por não ficar à vontade para gravar vídeo, porque eu realmente fico à vontade. Deus me trabalhou para isso, me preparou para isso. Que essa não era a minha realidade lá em 2017, quando eu comecei a gravar. Mas eu gravo vídeos que eu acredito que talvez a gente ouvindo a experiência do outro, ouvindo ali aquela caminhada, jornada, ou a forma que uma pessoa explica, né, sobre o que ela acredita, sobre o que ela leu, sobre o que ela estudou, talvez isso possa colaborar com a sua caminhada, com a sua jornada, assim como eu escuto de outras pessoas, de outros cristãos, independente se eles são evangélicos ou não. E aí, eu venho de uma criação espírita católica e em Minas é muito comum que a gente mistura mesmo, né, um espiritismo católico. Gente, eu sei que quem é católico, apostólico romano, vai falar que não existe isso, e eu sei que não existe, que para quem é católico mesmo, né, não existe vida após a morte, né, não existe reencarnação. Então, não existiria como, né, não teria como uma pessoa ser católica e espírita. Porém, aqui em Minas é muito comum. Então, a pessoa é espírita, frequenta às vezes um centro espírita, estuda, faz o evangelho no lar, faz o culto no lar, mas também, às vezes, vai numa missa, gosta de algum santo, alguma coisa do tipo. Então, isso para mim sempre foi normal, natural, foi o que eu fui criada e tenho muita honra. Eu agradeço muito por ter vindo dessa origem, porque eu sempre tive contato com Deus, sempre tive contato com Jesus. Não era propriamente dito pela Bíblia, mas era uma vida já dentro aí da espiritualidade. Então isso abriu muitas portas e me trouxe até aqui. E acredito que se não fosse assim, talvez eu não faço nem ideia, né? Não tem como eu saber, não faço nem ideia de onde eu estaria, de como eu estaria com a minha relação com Deus. Então, eu tenho um vídeo aqui sobre testemunho, depois eu até penso em gravar um outro, porque tem tantos detalhes sobre o testemunho que são importantes falar, e às vezes fazer até um vídeo mais curto sobre isso. Mas, em resumo, né, eu sempre fui uma buscadora, continuo sendo, e uma buscadora de realmente relacionar com Deus, entender o que que a gente veio fazer aqui, por que que a gente tá aqui nessa vida, né, como é que é esse negócio, a gente morre, o que que acontece, o porquê tá aqui, se no fundo isso aqui não era a finalidade, enfim. E sempre busquei, e busquei de várias fontes, não apenas no espiritismo, mas busquei em vários tipos de estudos, busquei em vários tipos de estudos de religião. Eu tive até, inclusive, a oportunidade, né, posso dizer, a sorte, a feliz, a feliz história de, no colégio que eu estudei, eu tinha um professor que a gente tinha educação humana cristã, né, formação humana cristã, na verdade, FHC que eu tinha um professor lá que ele era um querido
e ele nos incentivou a estudar várias religiões. Então, por mais que meu colégio fosse católico, esse professor ele incentivou, tinha trabalhos sobre isso, então você poderia escolher, por exemplo, uma religião e trazer, né, um estudo mais profundo disso. Na época, inclusive, isso tem muitos anos, tá, gente? Isso aí foi 2002, 2001, 2002, no máximo 2003. Eu acho que foi, não, com certeza foi antes, foi 2001 ou 2002. E esse professor, ele propôs isso e na época eu escolhi os Mormons, que é a igreja, né, do Santo dos Últimos Dias. E eu adorei na época ter, né, ter tido esse contato e achei super diferente. E cada colega escolheu um tema, né? Teve colega que escolheu, às vezes, religião que a gente nunca nem tinha ouvido falar. Então, assim, eu sempre gostei de ouvir de todas as fontes, né? Então, eu gostava de ouvir. Eu lembro que quando eu tive acesso a uma pessoa que era mormon, né? É daqui do Brasil essa pessoa. Ela me mostrou muito assim de como eram os costumes, como eram as crenças mesmo. E eu sempre gostei muito de aprender. Eu sempre fui muito de perguntar, de, de falar de Deus, de falar de espiritualidade sem julgamento, sabe? Aquela coisa de, então você é isso, então você é crente, então você é tal coisa, como se fosse algo ruim. Não, eu nunca tratei nada como ruim. Inclusive, cheguei aí em igrejas evangélicas, né? Algumas assim, para poder conhecer, sempre que eu fui convidada, eu ia, tem uma amiga que vai pregar na Adventista do Sétimo Dia, vou lá, me emociono, gosto, tal. Tem uma amiga que vai não sei o quê. Eu sempre fui essa pessoa que sem qualquer julgamento sobre essas questões que envolviam espiritualidade, o que me abriu muitas portas, porque eu nunca considerei aquilo certo ou errado e nunca fiquei criticando ou julgando, então as pessoas também sentiam vontade para trazer e para propor, às vezes, né, alguma coisa ou outra. E aí, eis que nos últimos anos, né, como vocês sabem, a gente está em 2025, que eu falei aqui no início, né? Então, nos últimos anos, eu busquei bastante mesmo, isso foi ficando cada vez mais forte. Eu já conversava com Deus desde nova. Na época eu não entendia que eu estava conversando diretamente com Deus, às vezes sim, às vezes não, às vezes eu achava que era uma questão de espiritualidade, então como se eu estivesse recebendo alguma influência espiritual, mas não necessariamente de Deus. Hoje eu entendo que é o Espírito Santo, né? E e isso foi ficando mais forte, Deus foi mostrando ali que ele tinha alguns projetos para mim. Enfim, isso é história para outros vídeos, mas eu fui me entregando cada vez mais. E ainda estou me entregando, eu acredito que esse processo de rendição, né, de se render, de se entregar, ele é constante, porque estamos aqui numa vida que é terrena, é material. Então, a gente é corpo, alma e espírito. Então, por mais que a gente possa estar assim, conectado, espiritual, etc, etc, a gente ainda tem ali uma questão, né, uma limitação da carne, da matéria. Então, da alma, né, que aí tem gente que vai considerar que sim, tem que não, mas que a alma é a nossa parte das emoções, da mente, enfim. E aí, eu tudo começou a levar a Jesus. Desde estudos, cursos que às vezes eu estava, às vezes por um objetivo de ser de inteligência emocional, de neurociência, e levava para Jesus. Comprei um livro, achando que era um livro sobre desenvolvimento de pessoas, e era um livro sobre Jesus, sobre como, né, transformar uma vida por meio de Jesus. E na capa não parecia nada disso, não fazia nem ideia. O autor, inclusive, é um cientista, nunca imaginaria que era disso. Isso tem muitos anos também. Enfim, tudo foi levando para Jesus e de uma forma muito natural, né? E no final das contas, eu realmente comecei a ter mais acesso, mais contato com a palavra. E aí que entra essa diferença, né? A grande mudança. O que que acontece? Quando a gente Vou falar da minha experiência, não estou falando que isso é para todas as pessoas que são kardecistas, que são espíritas. Não posso falar, né, por todos, porque cada um aqui vai, às vezes, seguir de um jeito, vai ter um acesso à doutrina, enfim.
Mas o espiritismo ele não é uma religião, ele é uma doutrina. Então é um estudo. Isso é muito legal, porque sempre me manteve a cabeça aberta, né? Então não tinha aquela coisa de, ah, então fulano tá errado, fulano tá certo. Não, sempre foi um estudo. E por isso que eu honro muito. E no Espiritismo a gente faz um negócio chamado culto no lar, evangelho no lar. Então, desde criança a gente fazia isso na casa dos meus pais, né? E depois também, quando eu casei, a gente também começou a fazer, né? Eu e o Vitor, meu marido. E o nosso era até um pouco diferente, porque a gente trazia outros livros também, que a gente acreditava que faziam sentido, às vezes até livros relacionados a outros estudos, relacionados também a desenvolvimento de pessoas dentro do nosso momento do Evangelho no Lar. Só que a gente não lia a Bíblia, a palavra, de forma pura e simples. A gente lia o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro, e etc, etc. Então, e que são livros muito bons, inclusive, e sempre foram muito esclarecedores, né? Até porque o Espiritismo ele traz esse lado também de um lado mais científico, né? De como tudo isso foi escrito, enfim. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu acho que vale a pena conhecer o histórico, porque também muitas pessoas, por eu ter sido a vida inteira, né? Muitas pessoas tinham preconceito, achava que Espiritismo é algo ruim, de fazer magia, de fazer, como é que é? Macumba, etc. E mesmo quem faz macumba, que eu não é o caso, porque não é o que eu entendo, né? Nem posso falar sobre esse assunto. É um assunto tão desconhecido que muita gente acha que é coisa de fazer o mal para o outro, mas até quem é, por exemplo, mais do candomblé, da Umbanda, que não é o meu maior conhecimento, então eu prefiro nem falar sobre, porque eu venho do kardecismo, né? Até isso também as pessoas têm muitos mitos e têm um grande preconceito por falta de conhecimento. E por mais que a pessoa possa discordar e falar, não, não quero seguir isso, etc., a gente tem que respeitar, né? Eu respeito muito e eu coloco o respeito acima de tudo, independente ali de seguir ou não, de frequentar ou não, enfim, né? Então. Durante minha vida toda, eu via assim que eu escondia muito o meu lado espiritual das pessoas, é, porque por ter estudado num colégio católico, né? Então, quando eu falava assim, ah, passei por uma cirurgia espiritual, né, etc. Então, isso era visto como algo muito errado, né? Como eu falei, as pessoas, por desconhecimento, elas achavam que era algo errado, como algo ruim. Então, eu sempre fui muito discreta quanto a isso, porém, eu sempre gostei de falar de espiritualidade, de Deus, de energia, e aí acaba que durante essa caminhada a gente começa até a deixar de falar a palavra Deus e começa a falar muito energia. Ah, o universo, a energia, o todo. E é interessante que hoje, eu olhando para trás, né, eu reflito e penso o quanto que até isso, de certa forma, nos afasta, mesmo que indiretamente e de uma forma muito sutil, do Pai, né? Porque uma vez que você chama Deus de Pai, você entende quem é Deus, e a gente nunca vai entender completamente, gente. Aqui eu não estou me dizendo a conhecedora e a que vai te falar quem é Deus. Isso aí, gente, vai ler a Bíblia, vai ter a sua relação com Deus, que Deus ele se revela para cada um de uma forma. E cada um vai estar num momento, de um nível de consciência que vai ter essa experiência de uma forma. Então, Deus não é uma coisa assim que a gente consegue falar assim, é igual, ah, essa borracha é rosa, meio lilás. Não, não é uma coisa assim que você consegue dizer como se fosse uma coisa tão palpável, material. Então, cada um vai ter uma experiência. E aí, eu acredito que aí, com o passar dos anos, eu já até tinha esse cuidado, porque eu sempre gostei muito de falar de espiritualidade, eu sempre senti essa vontade muito grande. E aí, para evitar que eu entrasse em conflito com a religião da pessoa, com a crença da pessoa, chegou um ponto que eu já falava de forma geral. Energia, universo, todo. E, e no final das contas, isso é interessante, porque de fato. Se você começa a chamar de universo, você não considera que o universo é seu pai. Agora, se você entende, né? Até porque a nossa mente, o cérebro, ele só processa o que você conhece, ele não consegue processar o desconhecido. Então, quando eu equiparo Deus a um pai, lógico que eu vou comparar um pai terreno, então eu posso pensar no meu pai físico, mas ainda assim é uma figura conhecida. Se a pessoa teve ou não uma experiência boa com o pai ou não, ok, isso de fato afeta. Mas ainda assim, quando a gente fala pai, todo mundo tem uma noção.
de pai, por mais que cada um vai ter uma noção específica. Agora, quanto mais a gente começa, né, a falar coisas sem usar a palavra Deus, Pai, eu acredito que mais isso me afastava de fato de poder viver e experimentar essa relação de uma forma tão leve, tão agradável como eu venho vivendo aí nos últimos anos. Novamente, essa é a minha experiência, né? Então, chegou um ponto que eu até tomava esse. Eu tinha um pouco de receio mesmo, posso dizer, às vezes até medo de falar Deus. E eu lembro que quando eu era mais nova, a minha tia, tem uma tia que é muito católica e que ela mora fora do Brasil há mais de 40 anos. E ela trazia, às vezes, aquelas imagens, ela é muito católica. E aí ela trazia aquelas imagens de Jesus. E eu lembro que uma vez eu coloquei na capa do meu caderno. E aí coloquei papel contact e tal. E assim, na minha cabeça aquilo era tão natural, eu gostava tanto, assim, tipo, de Deus, Jesus. Nem conhecia Jesus direito, né? Eu tinha mais a imagem de Jesus, eu não tinha o conhecimento, né, essa aproximação que eu tenho hoje. E aí eu lembro que quando eu tava no colégio, eu lembro que eu tava numa uma das quadras lá do colégio, e era aqueles cadernão que tem várias matérias, e aí uns meninos ficaram zoando, assim, como se eu fosse a Beata, né? E eu achei assim, nossa, nada a ver, porque assim, eu só acho bonito, só gosto, né? E não tem não é só achar bonito, né? Eu gostava mesmo, né? Eu honrava, né? Enfim. E, e é interessante que muitas vezes eu fico pensando, né, para quem é evangélico, quem é crente ou muito católico desde cedo, né? Porque de fato as pessoas ao redor elas muitas vezes não são, então elas tendem a julgar, a considerar que aquilo é errado. E no final das contas, gente, cada um tá vivendo sua jornada, sua experiência, então não existe certo e errado, né? Hum. É, eu tenho uma amiga que ela realmente, ela muito, muito cedo, ela se transformou numa católica mesmo, né? Mas muito cedo assim, não foi muito cedo com 10 anos, foi muito cedo já com 15, 16, um pouquinho mais que isso. E então assim, a gente mesmo zoava no sentido, a gente ia, inclusive ia na igreja por conta dela, ia em acampamento, ia nas coisas, mas muitas vezes a gente zoava as escolhas, as decisões dela, por quê? Porque no fundo a gente não vivia aquilo. Então, é compreensível, né? Não, não que a gente esteja certo de ter feito isso, mas é compreensível. Enfim, então, voltando aqui a essa questão do. Talvez eu esteja um pouco enrolando, dando contexto para facilitar o que eu vou falar. Mas depois que eu me converti, e a minha conversão, ela se deu, eu posso dizer que de forma mais lenta, assim, gradativa, de 2022 a 2023. Aí em 2023 eu realmente dei aquele passo, né, de quando fala assim, ah, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu dei aquele passo, foi em 2023. Mas em 2000 quando eu casei em 2017, eu já comecei a ouvir muitas pregações, muitas coisas que eu realmente estava sentindo essa necessidade naquela época de ouvir pessoas falarem de casamento. E tinha um pastor muito querido, que é o pastor Cláudio Duarte, que ele falava de uma forma muito leve. Então, para mim, mesmo que eu não fosse evangélica, quando eu ouvia o pastor Cláudio Duarte, eu achava assim, super de boa. Naquela época eu já convivia com outras pessoas também que eram evangélicas, eu sempre me dei muito bem com essas pessoas, enfim. E ocorre que quanto mais eu fui ouvindo isso, mais eu fui conhecendo outros também pregadores, assim como os outros assuntos que eu estudava, né? Então, por exemplo, quando vai estudar alguma coisa sobre Buda, você começa a conhecer mais sobre meditação, mais sobre yoga, mais sobre. Não estou falando que toda meditação é isso, que toda yoga é isso, mas acaba que você conhece mais desse universo. Isso acontece a mesma coisa com a parte dos evangélicos, acontece a mesma coisa com o espírito, com o católico, enfim. E o algoritmo nada mais faz do que replicar isso que a gente já faz naturalmente, desde sempre, antes de existir a internet. Você gosta de um assunto, você começa a conviver mais com aquele assunto e ao redor, né, sua vida, você vai em ambientes que tem isso, você conversa com pessoas que gostam também disso, assiste um filme disso, lê um livro disso, e a vida é isso mesmo. Hoje a gente só tem uma aceleração maior disso por conta das informações, do quanto é dinâmico hoje, né? Do quanto é dinâmica essa troca de informações. E aí, em 2022, como até uma resposta mesmo de orações e de
e de várias coisas. Ah, uma outra coisa engraçada. Uma vez eu comprei um planner, gente. Um planner desses de planejar. Eu fazia nem ideia, gente. Era um planner cristão, vocês acreditam? E eu usando, e de repente comecei a ver os textos. Falei, olha que interessante. E aí que eu fui ver que eram, né, mulheres evangélicas que tinham criado aquele planner. Então, assim, minha vida era isso. Muita coisa levava para Jesus, levava para esse lado. E eu, assim, não tinha necessariamente falado assim, quero escolher esse curso porque tem Bíblia nele. Às vezes eu igual uma vez fui parar num curso, uma imersão, era de inteligência emocional. Cheguei lá, aí treinador, vou falar sobre neurociência e a Bíblia. Eu, ó, que legal. E não era, então, não tinha nem como eu saber disso antes. Então, tudo foi levando para isso. E quanto mais isso foi ficando, né, você vai tendo aquele contato ali com a palavra, mais eu fui sentindo mesmo essa necessidade de aprender mais sobre a Bíblia. E eu não tinha essa facilidade, não tinha esse hábito. Na verdade, eu até me achava incapaz disso. E no final das contas, quando eu comecei a ler a palavra mesmo, e eu fiquei assim, meu Deus, tá tudo aqui, tá tudo aqui. E eu nunca tinha lido a fonte. Eu lia o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lia o Evangelho puro e simples. Então, quando eu pensei, né, e estava refletindo sobre gravar esse vídeo, até como uma resposta a algumas coisas que algumas pessoas me perguntaram, né? Tem gente que fala assim, nossa, Karine, mas como que depois de conhecer tudo que você conheceu, viver tudo que você viveu, né? Tipo, ter acesso a esse tanto de informação e de nível aí de informação que você teve, você retrocedeu, porque agora você é cristã evangélica, você é crente, você é evangélica, né? Enfim. E muita gente considera isso. E talvez você, que seja espírita ou católico, né, até não tenha uma religião, às vezes você se diz espiritualista também. Durante um tempo eu vi que eu era mais espiritualista do que espírita, porque até o espiritismo também é uma doutrina, existe ali algo a ser seguido, e eu era mais aberta do que isso. Então talvez você seja espiritualista e você pense que virar evangélico, né? Que assim, você virou evangélico, né? Então você se tornar, você se converter, seja um retrocesso. Então, esse vídeo é mais sobre isso. Por quê? Porque quando a gente tem um preconceito sobre algo, e um preconceito é isso, é um conceito prévio sobre algo, né? Então eu considero que evangélicos são aquelas pessoas que não cortam cabelo. O evangélico são as pessoas que não podem usar calça jeans. O evangélico são as pessoas que não podem beber, que não podem fazer isso, aquilo, as pessoas têm o quê? Um preconceito, elas têm uma concepção prévia sobre algo. Só que não necessariamente aquela concepção é verdade. Na PNL a gente usa uma expressão que é um dos pressupostos da PNL, que é o mapa não é o território. Então eu posso ter um mapa, essa aqui não é uma Bíblia que tem mapa, né? Uma das minhas Bíblias tem mapa, mas essa aqui não tem. Mas vamos dizer que a gente esteja, né, diante de um mapa, que aqui tem um mapa de um bairro. Mesmo que eu veja que, ó, aqui é tal rua, aqui é tal rua, que tem isso, tem aquilo, quando eu chego no local, ainda assim eu vou ver que tem muito mais do que tem no mapa. Ou que tá diferente, porque às vezes aquela rua que antes estava aberta aqui foi fechada, às vezes era uma rua fechada que foi aberta, às vezes era uma rua que mostrava que era uma via de mão dupla e depois de um tempo aquela rua virou uma via de uma única mão. E então o mapa não é o território. Então tudo o que a gente pensa sobre as religiões, a não ser que a gente viva uma fé ali, uma religião, uma doutrina, e mesmo assim você vai ver de um jeito, o outro vai ver de outro, né? Quando a gente tem uma prévia informação sobre aquilo, uma prévia visão, aquilo não necessariamente é o que é. Então, muitas vezes as pessoas elas tendem a generalizar o que que é ser católico, o que que é ser evangélico, o que que é ser espírita, o que que é ser isso, o que que é ser aquilo. E não necessariamente aquilo é uma verdade, não necessariamente aquilo é o que de fato é viver aquela fé. Então, muitas pessoas, elas pensam assim, como que você, sabendo disso tudo, né, tendo tantas experiências espirituais, você agora é evangélica? Então, tudo foi uma mentira? Tudo é mentira? Não, pelo contrário. Nada mais é do que conseguir confirmar tudo aquilo que eu vivia e hoje ter uma visão muito mais pura do que era vivido, do que eu vivi, do que eu vivia, de uma visão muito mais pura. E essa busca, né, ela é muito importante.
esteja você em que religião você tiver, como eu falei aqui, e quem sou eu para julgar se a pessoa está certa, se está errada, se deve fazer isso ou aquilo, de maneira alguma, até porque não foi assim que o meu caminho, né, ele se deu, ninguém me forçou a nada, ninguém me obrigou a nada, se tivesse feito isso eu com certeza não estaria aqui agora, então foi uma coisa de você vai sendo convidado, Deus vai te abrindo essas portas, mas Ele vai abrindo essas portas para quem está buscando. Porque a partir do momento que você considera que você já tem todas as verdades, do tipo, é isso e ponto, acabou, já sei tudo, já li tudo e é isso, pronto, acabou, sua mente, a sua vida, ela vai falar assim: então, beleza, eu cheguei já na resposta, então não tenho por que buscar mais, eu não tenho por que ter outras experiências com isso, porque eu já considero que é isso e pronto, acabou. Então, eu considero ser um buscador, uma buscadora, algo extremamente importante. E foi o que me trouxe até aqui. Então, quando alguém pensa como se fosse algo de retroceder, na verdade é avançar, porque você começa a avançar e para quem está numa busca constante, os caminhos vão se abrindo. E se você fica preso naquilo, naquela verdade que você tinha até então de é isso e eu sou isso e ponto, acabou, você não está verdadeiramente buscando, porque você já considerou que a caminhada ela se encerrou ali. E se você considera que você ainda está caminhando, que você está buscando, você vai estar sempre atento, sempre aberto para perceber. E lógico, hoje, né, entendendo e buscando aí mais sobre a palavra, entendendo, mas tendo esse relacionamento com Deus de uma forma muito diferente, né, de uma forma, não é que é muito diferente, mas com, com mais com um relacionamento mais maduro, talvez, com Deus, e eu não estou aqui me considerando madura e acima de ninguém nesse sentido, mas simplesmente de, à medida em que você vai amadurecendo, você vai realmente tendo acessos que você talvez antes não tinha. Porque é como o colégio, né? Se eu chego para uma criança que está começando a ser alfabetizada e já ensino química e física e filosofia, essa criança ainda não sabe nem escrever, não sabe nem ler. Então, no colégio a gente vai passando por um processo de aprendizado, por uma busca ali de aprender, de se formar, de formar aquele ser, né? Não apenas como um leitor, mas como um ser que pensa, um ser que questiona. Claro que a gente até questiona, esse colégio traz mesmo, né, isso tudo, mas é, pelas questões de método, etc. Mas independente disso, a gente sabe que existe um caminho de aprendizado, que não é você chegar para alguém dar uma matéria de terceiro ano do ensino médio para quem está no terceiro ano do fundamental. Não tem como. Aquela criança não vai nem conseguir aprender, não vai conseguir conceber, porque aquilo tudo, o caminho neural, né, os caminhos neurais não foram nem abertos ainda para isso. Na nossa relação com Deus e nesses estudos, nessas buscas, eu acredito que isso também vai acontecendo, né? À medida em que você vai buscando, você vai aprendendo, né? Uma vez que você conhece algo, né? A gente brinca, né? Depois que você vê, você não tem como mais desver, né? Então não tem como você falar assim, ah, então beleza, agora eu entendi tudo que Jesus fez. Tudo não, né? Mas entendi o que Jesus veio fazer aqui. E eu vou simplesmente falar assim, ah, então deixa eu desligar esse assunto aqui, eu não vou ignorar. Peraí, agora eu tô entendendo o que que é Jesus, o que que ele veio fazer, qual que era o papel dele, e basta que eu creia, que eu aceite isso, aí eu vou falar, não, mas eu não vou aceitar não, porque eu tô aqui nessa religião. Mas peraí, você não tá preso, né? Você não é raiz de árvore para estar preso aí, pronto, acabou e não pode conhecer. Então, por eu ter me aberto a conhecer, isso foi me trazendo até aqui. E foi um caminho muito lindo, né? Que Deus ele busca por nós. Deus ele quer se relacionar com todos nós. Então ele vai te permitindo mesmo viver isso. É uma coisa que não não tem só uma forma, né? Mas de fato, quando você entende que o caminho é Jesus, aí sim, aí você entende que é um caminho. E talvez a gente esteja buscando milhões de caminhos e existia um caminho. Agora, como você vai viver o caminho com Jesus? Isso existem vários caminhos. Por quê? Porque você é um, eu sou outra, o outro é outro, cada um é de um jeito. Então, como essa caminhada acontece, ela é única. Ela é
Ela é autêntica, ela é realmente é sua com Deus, é sua com Jesus. Mas quando você entende o que Jesus veio fazer aqui, muda tudo. Então, eu costumo contar, né, para as pessoas que são espíritas ou até de outras religiões, só um segundo, eu costumo contar que o que, além de, lógico, já estar, né, bebendo aí dessa fonte, ouvindo pregações, gostando, etc., o que virou mesmo a minha chave e me fez, assim, tomar um chacoalhão de olha para isso e entenda o que é isso e a resposta está ali, foi quando eu conheci a Arca da Aliança. E assim, se você não conhece, busque saber, acho que vale a pena, né? É um conhecimento, assim, que de fato foi ali a minha conversão. O que que acontece? Eu, eu fui numa. Eu senti mesmo de ir numa loja que tem aqui em Belo Horizonte, que vende cristais, etc. É, cheguei lá, estava fechado, não tinha vendedor, no dia não tinha vendedora. E aí a vitrine, então, dava pra ver a vitrine e a loja estava fechada. E aí tinha uma Arca da Aliança lá. E, gente, eu não fazia ideia do que era uma Arca da Aliança. Não fazia ideia. Isso foi em 2023, tá? Que aconteceu isso. Ou seja, eu já tinha, nessa época, eu já tinha até uma formação cristã no sentido de ser uma coach, que também tinha, né, todo um princípio cristão ali envolvido. Mas eu ainda não era uma pessoa que lia a Bíblia com frequência ou que tinha esse interesse, assim, pela Bíblia tão grande. Eu já estava tendo interesse, sim, mas não como eu tenho hoje. E aí, eu vi essa Arca da Aliança lá, na época eu não sabia que chamava isso. Olhei para a vitrine e falei assim: meu Deus, que trem diferente, né? Tal, beleza. Não falei meu Deus, não, tá, gente? Eu só falei: não, que trem diferente. Sabe quando você fica assim, tem diferente? Fiquei curiosa. Aí eu andei no corredor, voltei. Eu falei assim: gente, mas tem diferente? Eu não fazia ideia do que era aquilo. Passou uma semana, eu estava em Brasília, num congresso internacional de coaches, e que são esses coaches cristãos, inclusive. E uma das palestras era do pastor Daniel Araújo, e a capa da palestra dele, né, a capa, o primeiro slide era uma Arca da Aliança. E na hora que eu olhei para aquilo, eu falei assim: meu Deus, que trem diferente. É aquele trem da vitrine? E aí eu olhei ali e falei assim: eu vou até procurar aqui, gente, para mostrar para vocês. E aí eu falei assim: Deus quer me falar alguma coisa sobre isso? Tem alguma coisa aí. E eu até tirei muitas fotos, por isso que eu tenho essas fotos aqui. Agora eu não sei como é que é isso aqui no Google Fotos, peraí. E, gente, foi assim, sabe quando você sente uma coisa forte em você, assim? Foi uma coisa muito assim, do tipo, tem algo aí, porque eu fui pra loja, a loja não tinha vendedor, por conta disso eu vi a vitrine, se não fosse isso eu não teria parado pra ver a vitrine, teria entrado lá e pronto, acabou. E aí, cheguei lá em Brasília e vejo esse negócio. Peraí que tá chegando, galera, peraí. Ai, peraí, junho, peraí um pouquinho antes. Ai, peraí. Foi em março de 2023 isso. Aqui, ó. E era essa a capa da palestra, aqui, ó. Deixa eu fazer assim pra não dar reflexo, né? Ai, tá dando. Tá dando pra ver aqui, ó, a Arca da Aliança? Calma, eu tirei um pouco do zoom. A Arca da Aliança. E aí eu até tirei foto, porque na hora que eu cheguei lá, eu falei, "Ah, o trem que eu vi na vitrine." E aí, isso foi dia 25 de março de 2023. Na hora que eu olhei para aquilo, gente, foi assim, tem alguma coisa. E aí o pastor Daniel Araújo, ele foi explicar tudo, né? O que que era a questão do sacrifício, de como que as pessoas faziam para poder ter acesso a Deus naquela época, o acesso, porque a gente já vive numa era, num momento em que a gente tem acesso ali de livre a Deus, e naquela época não era assim, né? Existiam sacrifícios que eram feitos para poder ter esse acesso, e enfim. E aí
Quando você entende o que é a Arca da Aliança, né, depois entender o que Jesus veio fazer, como que ele cumpriu aquela profecia, como que, né, as coisas se deram, aí realmente você fica assim, você fica, é como se tirasse mesmo um véu, né? E o que aconteceu lá no tabernáculo, né? O véu se rasgou de cima a baixo. E quando o véu se rasga, a gente não tem como. O véu rasgou, você não consegue. Foi de cima a baixo. Imagina um véu que rasgou de cima a baixo. Você não vai costurar, não tem como mais. Rompe, ele se abre. É igual quando houve o batismo, né, de Jesus, o céu se rasgou também. Então, assim, eu até arrepio falando isso, gente, porque quando você entende isso, e isso chega até você, e você se permite deixar que isso te atinja, né, que isso entra no seu coração e isso vai entrar por meio do conhecimento, porque é importante a gente conhecer sobre isso para a gente ter esse acesso, né? Quando você vive isso, quando isso se abre, gente, tudo muda, tudo muda. E, e é uma coisa assim que realmente é importantíssimo a gente se permitir conhecer, mesmo que você fale assim, quero conhecer por curiosidade, talvez não faça sentido, vou continuar seguindo o que eu sigo, estou bem ali e tal, tudo bem, mas o se permitir conhecer pode fazer a diferença para você. Para mim, foi assim. E aí, depois disso, eu realmente falei assim, então eu quero viver isso, eu quero aceitar que Jesus realmente seja o meu Salvador, porque ele fez o trabalho, só que a gente precisa aceitar. Deus ele é tão do livre-arbítrio, a gente fala muito sobre o livre-arbítrio, né, no Espiritismo. O livre-arbítrio ele é tão real, ele é tão importante para Deus, né, é algo tão sério que Jesus foi lá e fez isso por nós, mas ele não força que a gente viva isso, que a gente aceite isso. Você tem que aceitar o que ele fez. E a nossa única obra é crer. É crer em quem Cristo foi e o que ele fez e aceitar. E depois que você faz isso, ele faz o trabalho. O trabalho vem todo por meio dele. E aí foi o que aconteceu. Quando aconteceu isso, a vida vai mudando. E Deus ele vai movendo, vai tirando pessoas da sua vida, vai colocando outras, vai te trazendo outras formas de você entender aquilo, vai te trazendo essa vontade de realmente se relacionar com a palavra, de buscar mesmo, de ler a palavra, e de ver que Deus fala com você por meio da Bíblia, né, que é o grande livro. E as coisas vão mudando. E esse processo, ele é contínuo. E não é só porque eu sou uma nova pessoa convertida, né? Como vocês estão entendendo aí, não tem tanto tempo, né? Mas isso foi em 25 de março de 2023. Aí o nosso batismo foi acontecer em 21 de abril de 2024, né? Um pouquinho depois, um ano depois. E não é só porque tá recente, eu vejo que tem pessoas que mesmo, às vezes tendo nascido evangélico, às vezes tendo nascido em lar cristão ou tendo feito a conversão há muitos anos, a mudança vai acontecendo constantemente porque você começa a entender que não é pelas suas próprias obras, pelas suas próprias mãos. As suas obras vão existir, mas as obras que de fato vão ser importantes são aquelas que Deus te orientou a fazer. São aquelas que Deus te capacitou para fazer, que Deus te trouxe esse, essa essa orientação que estava dentro do plano dele. E aí é sem religiosidade. Por isso que todas as vezes que eu vou falar disso, eu sempre fico reforçando, o Vitor até fala, para de ficar repetindo tanto isso, mas é porque sem religiosidade, porque enquanto a gente tiver religiosidade, seja ela do próprio evangélico mesmo, porque o cristão que também está vivendo religiosidade, ele não está vivendo um relacionamento com Deus. Então não é porque a pessoa está numa igreja que ela conhece Jesus, que ela conhece Deus, e eu também não estou me colocando no papel de que eu conheço a totalidade disso tudo, não, mas eu digo que é um caminho, né? E às vezes a pessoa, às vezes é uma pessoa que às vezes é católica e ela vive um relacionamento com Deus muito maior do que um evangélico. E eu não vejo como certo ou errado ser católico ou evangélico. Como eu falei, eu não vejo nada de errado nem nada de certo. Eu vejo como são formas, né, de cada um estar experimentando a vida aqui. Mas existem muitos católicos que vão ter experiências, né, maravilhosas aí com Deus, com Jesus, muitos espíritas também. O negócio é, independente de qual é o nome que você dá para o que você segue hoje,
Se permita conhecer a Bíblia. Se permita conhecer Jesus. Se você sente já, nossa, eu gosto de umas pregações, ouça, vá, né? Às vezes você não sabe que pode ir na igreja, porque eu achava que você só podia frequentar a igreja, por exemplo, a gente frequenta a Batista, né? Mas que é a central do pastor Paulo Mazzoni. A gente achava, eu pelo menos achava, que tinha que ser batizada para poder frequentar a igreja, que não podia ser só, vou ali e vou indo na igreja, né? Eu achava que você só podia ter uma célula se você fosse batizado e fosse membro de uma igreja. E na verdade, o caminho, né, de conhecer ali a verdade, a palavra, ele é muito mais aberto do que isso. Você é muito bem-vindo nesse meio, então não existe. é, não existe isso de, mas é porque eu sou espírita, eu não posso fazer isso, porque eu sou católica, eu não posso. Não existe isso. Se você já ouviu isso de alguém, isso não é verdade, é muito importante, né, falar isso, porque eu já ouvi isso. Eu ouvi de pessoas que eu não podia ser batizada porque eu venho do espiritismo e acreditava nisso ou naquilo, enfim. Então, Jesus, ele fez isso por todos nós, basta a gente aceitar. E então, eu desejo, né, no fundo do meu coração, que você possa conhecer. Se você tem algum preconceito, né, que hoje te impede de conhecer, ora, pede para Deus. Fala assim, olha, Deus, não sei, talvez esteja na hora de eu conhecer um pouco mais a Bíblia, me mostra. Aí eu até indico, gente, eu indico a nova versão internacional. Por quê? Porque foi a que eu aprendi muito e aprendo muito. Eu não conseguia ler a Almeida. Eu acho que a minha era Almeida, eu tô até começando falando besteira, porque talvez não era Almeida, eu tô achando que era Almeida. Mas enfim, eu tenho uma que é mais antiga que eu nunca entendia ela e achava ela muito complexa e muito difícil. Quando eu conheci a NVI, ou Nova Versão Internacional, né, isso realmente abriu a porta para eu entender melhor e conhecer melhor. Então, que você possa conhecer a Bíblia, desejo do fundo do meu coração, que você tenha sede de conhecer a palavra e você realmente se relacione com Deus, que Deus conte para você, fale para você e você se permita viver esse processo, essa reaproximação, né, que você conheça, entenda o que é o Espírito Santo, né, e possa viver com esse contato, né, com essa centelha, né, você dá uma centelha divina dentro de nós, né, que Jesus, ele fez essa reconexão, ele deixou o Espírito Santo conosco, o nosso consolador, o nosso conselheiro, então que você é, consiga não ficar vivendo mais apenas pelos desejos da carne, e aqui, cara, gente, eu não tô falando sobre, como é que fala, aquelas coisas de como se fosse uma coisa só sobre, ai, não coma, não beba, não faça isso, aquilo. Não, gente, desejo da carne é tudo. São as nossas emoções, são os nossos sentimentos que nos fazem, muitas vezes, tomar decisões que são prejudiciais para a gente. Porque não é uma questão de ser prejudicial para Deus. Deus é Deus, independente do que eu faço. É prejudicial para mim, como filha. Então, muitas vezes, você toma uma decisão, porque eu vou trabalhar com tal coisa. E aí, assim, sei lá, você fala assim, nossa, eu vou trabalhar agora, vou fazer um concurso público. Mas será que era isso que Deus queria pra você? Será que era o plano de Deus pra você? Você fala, nossa, mas parece ser algo bom. Como é que poderia ser algo ruim? Como é que poderia, né, dar errado? É algo tão bom, não tô fazendo nada de errado, não tô maltratando ninguém. Mas se esse não era o seu plano, né, não era o plano de Deus pra você, você não vai estar no caminho mais leve que poderia ser. Você não vai estar agindo com consciência, você ainda vai estar agindo pelos desejos da sua pele. Às vezes você está escolhendo concurso por conta de um medo, por conta de uma repetição, de uma aceitação. E aí a gente faz isso o tempo todo, gente, que as nossas crenças que moldam as nossas decisões. Então, tudo que acontecer, e já estou falando já agora Karine neurociência, PNL, Karine mais como treinadora, mas a gente acha que a gente toma decisões, mas na verdade as decisões já estão tomadas pelas nossas crenças. Então, que a gente possa permitir que Deus entre na nossa vida de verdade, para que as coisas fiquem mais leves e a gente possa viver tudo de uma forma completamente transformada, uma forma diferente mesmo de tudo que a gente já viveu. Eu desejo isso para vocês. Eu depois posso fazer até um só de perguntas mesmo, mas as maiores perguntas que eu ouvi foram: nossa, mas como que depois que conhecer isso tudo você retrocedeu? Nossa, mas e então agora você considera que tudo aquilo que você viveu não foi real? Claro que foi real, gente. O mundo espiritual ele existe.
Isso não é a própria Bíblia fala disso, não é sobre isso. É sobre entender o que é a obra de Cristo, entender que existe sim uma mudança, e aí cada local vai falar de uma forma, por exemplo, o que no Espiritismo, né, o Chico Xavier trouxe lá da data limite, da transição planetária, também está na Bíblia. Não vai falar transição planetária na Bíblia, não usa essa expressão, mas está na Bíblia, que é o quê? O retorno de Jesus, que é o Apocalipse. Então, é, acaba que as informações elas vão fazendo mais sentido. E às vezes é como se a gente tivesse ouvido. Hoje eu vejo muito que tudo que eu vivi hoje é como se é como se naquela época eu estivesse num idioma e eu estava achando que estava entendendo aquele idioma. E aí você começa a falar assim, nossa, mas naquela tradução, entre aspas, né? Naquela tradução não tinha ficado claro tal coisa, ou então eu tinha entendido uma coisa, mas era outra. Então, hoje eu vejo que ao buscar dentro da palavra, e aí, se você desconfia que a Bíblia é besteira, é balela, etc., gente, é histórico, isso é comprovado que a Bíblia é verdade, não só por testemunhas, mas tem todo um estudo arqueológico que comprova que a Bíblia é real, que Jesus é real, né? O próprio Augusto Cury, ele estudou para poder provar que Jesus era um personagem e descobriu, na verdade, que Jesus foi real. Ele buscou de uma forma, né, como um cientista aí, um psicólogo, um estudioso da área, ele buscou justamente assim, como seria provar então que Jesus é um personagem. Então, que o homem criou, que foi da cabeça do homem essa criação. E aí, quando ele fez todo esse estudo, na verdade, ele conseguiu o quê? Comprovar o contrário, que Jesus era real mesmo. Então, muitas vezes a gente fala conhece Jesus, mas a gente conhece como realmente um personagem, como o Filho de Deus, aquele que foi concebido, né? A Maria, que colocou lá no útero da Maria, sem relações com José, o Jesus do Natal, coisa. Gente, isso acaba sendo, na verdade, uma forma de nos distanciar, de nos enganar ainda mais, de nos. Sabe aquela coisa assim, quando. Porque assim, se você. Vou pegar uma metáfora aqui que vai ser boa, peraí. Sabe quando a pessoa está endividada? Quando a pessoa está endividada, ela vai fazer de tudo para sair da dívida. Ela vai correr atrás, ela vai dar os pulos dela, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou às vezes vai criar um negócio, vai trabalhar mais, vai pedir emprestado, vai fazer um tanto de coisa para poder resolver aquilo. Quando a pessoa não está endividada, mas ela está no morno ali, naquela coisa assim de, né, pagando a conta, mas também não dá, não sobra muito, às vezes, né, falta um pouquinho aqui, mas no outro mês compensa, etc. Esse é mais perigoso do que quando a pessoa está endividada, porque quando ela está endividada, ela sabe que está faltando dinheiro, ela sabe que ela precisa de algo, ela corre atrás. Quando ela tá no morno, ela vai vivendo aquilo por um tempo. Só que aí, de repente, acontece alguma coisa, estraga um negócio, acontece uma doença, ou muda uma coisa na economia e aquilo tudo cai. Então, quando a gente acha que conhece Jesus, né? Ah, não, mas eu acredito em Jesus. Não, não, Jesus nasceu, não, Jesus foi o filho lá da Maria, é filho de Deus. Só que a gente acha que conhece ele, mas não busca. É como se a gente estivesse nessa situação ali do que não tem dívida e que acha que tá tudo bem. Quando você entende que você tem uma dívida e que você tem que correr atrás, as soluções elas vão aparecendo. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que é um caminho tão simples, que é tão fácil, mas em algum momento a pessoa dá a volta por cima. Quantas pessoas falam, não, eu fiquei milionário depois que eu fui pro fundo do poço, que não sei o que, eu estava devendo, não sei o que lá, não sei o que lá. Quantos casos que a gente conhece disso? E aí, é muito disso, sabe? Tem muitas pessoas que conhecem Jesus quando elas já estão no fundo do poço, às vezes de uma depressão, às vezes de drogas, às vezes de uma traição, às vezes disso, daquilo. Eu sei que o meu testemunho, ele é até um pouco diferente, porque eu não tava numa fase, eu não tava com um problema. Foi uma coisa que eu fui caminhando, caminhando e fui me aproximando. Claro que, né, na vida teremos tribulações. Claro que tive, tenho e terei, isso acontece, mas eu tô falando assim, não foi algo assim de eu precisava e aí não tinha mais solução e, ai, meu Deus, aí fui lá e conheci. Não, foi até muito no vivendo. Claro que essa busca também nos traz muitas situações, muitas escolhas que a gente faz e que a gente depois olha e fala, nossa, que loucura, né? Que eu fiz aquilo, mas acaba que você pode buscar, o que eu quero deixar aqui é que, assim,
Você não precisa de esperar tá tudo ruim para buscar. E, e não precisa também de querer achar que buscar vai ser para deixar algo para trás. Ah, então eu tenho que mudar de religião. Não. Deixa que Deus vai te mostrar isso. Deus vai te conduzir. Se permita ser conduzida por Deus, né? Ser conduzido por Deus. Isso com certeza vai ser muito mais leve, né? Se lá atrás alguém tivesse me contado que eu estaria aqui em 2025 falando sobre a conversão, sobre Jesus, etc., eu poderia falar assim, ah, faz sentido eu falar de espiritualidade, mas eu não imaginaria que hoje eu estaria vivendo uma vida cristã, né? E dessa forma leve que a gente vive, né? Que é totalmente sem religiosidade, totalmente sem julgamento, totalmente. E eu não tô falando sobre a cultura gospel pop, não, né? Que eu sei que hoje existe até muita crítica sobre isso. Eu falo que a gente vive, a gente busca, a gente compartilha. E quando eu falo que é leve, é porque Jesus permite ser leve. Porque é uma vida de renúncias, é uma vida de. Muitas vezes você abrir mão de algo que você fala assim: nossa, eu estava idolatrando o dinheiro, eu estava idolatrando o ego, a minha imagem, eu estava idolatrando a segurança. E você entende que, na verdade, tudo isso só te desviava cada vez mais, né, dessa vida que Deus realmente tem para cada um de nós. São desafios também, né? Eu não acredito que todas as pessoas passam por desafios, mas o negócio é, vamos ter desafios. Quem vai estar do nosso lado, como nós vamos enfrentar e escolher também esses desafios, né? Então, espero que de alguma forma isso te gere aí um interesse, uma curiosidade para conhecer mais da Bíblia, independente de religião. E aqui eu não estou levantando bandeira de alguma igreja ou outra, mas você vai ser encaminhada, assim como Deus mostrou para mim qual seria a nossa igreja. E eu agradeço muito, glória a Deus mesmo por isso. Eu agradeço mesmo a Deus por ter sido tão generoso conosco, porque eu, eu honro muito a nossa igreja, a Batista Central. Eu acredito que é uma igreja, assim, que realmente eu não tenho um A para questionar, para reclamar, para criticar. E assim. E tudo vai me mostrando que era isso. É impressionante. Tem pessoas que eu sigo que são do Nordeste, que são do Norte do Brasil, que são de outros lugares, pessoas que não têm qualquer relação com a Batista Central. Qualquer relação, não tem nenhuma. E Deus que foi mostrando, ó, segue essa pessoa que ela tá falando, ela tá conectada com o Espírito Santo, pode ouvir que ela fala, tudo bem. Uma do YouTube, outra do Instagram, outra não sei o quê. Gente, esses dias, nos últimos 10 dias, essas duas pessoas que são as que eu mais sigo hoje, assim, que eu escuto e tudo mais, que comunicam comigo, eu vejo que tem ali o Espírito Santo falando, as duas comentaram. Uma nem mora no Brasil. Comentaram, ah, porque quando eu comecei a ouvir, ou aí eu ouvi um pastor que é lá de Belo Horizonte, o pastor Paulo Mazzoni. Aí eu, quando eu vi, não sei o que, né, Paulo Mazzoni, as duas comentaram. Gente, eu fui parar nessa igreja sem fazer ideia de quem que era Paulo Mazzoni, nunca tinha ouvido falar o nome dele na minha vida. Nunca teve relação assim de, tô indo lá na igreja por conta dele. Nada. Foi Deus que falou. Você vai batizar em tal igreja, mas você vai frequentar a Batista Central. Então, é mais uma confirmação desse cuidado de Deus, sabe? É continuar buscando e permitir que Ele te mostre o caminho, que Ele te mostre qual o seu próximo passo. Porque às vezes a gente quer que Deus já mostre a gente lá no final, né? Pensando num mapa, a gente quer que Ele mostre já aqui. Ele pode mostrar, mas se você não sabe o caminho, você vai, às vezes, demorar muito mais para chegar. Então, peça para Deus, Deus, qual que é o próximo passo? Deus, o que que você quer falar comigo por meio desse vídeo? Então, eu espero de coração que alguma palavra aqui tenha despertado em você essa vontade, essa sede aí pela palavra, pela verdade, por conhecer Jesus de uma forma não religiosa, porque todas as vezes que a gente for para a religiosidade, infelizmente a gente não vai conhecer Jesus, a gente não vai conhecer Deus. A religiosidade é um espírito que realmente vai afastar-nos dessa vida com Deus, né? Isso aí pode ser uma pessoa que pode estar ali todos os dias na igreja, mas se tiver o espírito de religiosidade, vai, infelizmente, vai contaminar tudo e vai afastar. Então, se você ficou até aqui,
Deus abençoe sua vida, que abençoe a vida da sua família, abençoe a sua jornada, a sua caminhada. E se você acredita que esse vídeo talvez faça sentido para alguma pessoa que você conhece também, se vê alguma pessoa na sua mente, né, durante o vídeo, ou se vê agora que eu estou perguntando, manda, às vezes tem um detalhe aqui que vai despertar nessa pessoa essa curiosidade, enfim. E novamente, né? Honre o seu caminho também, te trouxe até aqui, mas busque continuar na busca, né? Realmente esteja nessa busca de conhecer Deus, de servir, né? De estar aqui servindo para poder não ser apenas uma vida em vão, uma vida para nós mesmos, né? Mas que seja uma vida para a gente transcender tudo isso daqui. Pai, muito obrigada, Pai, por cada vida, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo aqui, Pai. Obrigada por ser tão generoso em nossas vidas, tão generoso em nos permitir, nos dar acesso mesmo, Pai, ao conhecimento, a pessoas que estão aí compartilhando conosco também, nos ensinando a Sua palavra, Pai, que é viva, Sua palavra que é viva em nossos corações, em nossas vidas. Pai, que cada um aqui possa receber, Pai, o que aquela chama, aquela faísca que só o Senhor pode realmente acender no coração de cada um, que traga discernimento, Pai, que traga sabedoria, que traga a força necessária para seguir, Pai, os seus caminhos e, e realmente buscar a verdade, Pai. Eu oro e já agradeço em nome de Jesus, porque eu sei que sua generosidade, Pai, é muito além do que a gente é capaz de imaginar e que a gente é capaz de pedir, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.